Boa noite a todos. Para mim é sempre uma alegria muito grande, porque nós somos, além de trabalhar na casa, somos estudiosos. Gostamos de estudar, de fazer as anotações. Aí, quando nos convidam, a gente senta e tenta colocar aquilo que a gente vem aprendendo nos cursos, nos livros, nas nossas experiências diárias. Mas eu já notei uma coisa, nós complicamos muito quando viemos aqui à frente falar. E quando a gente abre o Evangelho, e a gente lê o Evangelho, a gente vê que o Evangelho é tão simples, e nós somos tão complicados. Então, nós vamos aqui trabalhar hoje, e eu escolhi até um título para o trabalho, que seria, né, o doce fascínio de Jesus. E para que a gente possa entender o meu raciocínio, nós vamos contar uma história de Miriam. Essa história é contada por Leão de Tolstói, psicografado pela Cirineia. Miriam, ela caminhava no mar da Galileia. Haviam dito para ela que Jesus, que o Mestre, ele estaria por ali. Já estava quase amanhecendo. E ela havia perambulado a noite toda. E o Mestre não chegava, o Rabi não chegava. E ela, desorientada, começou a chorar. Estou perdida. Como eu vou fazer? Sofro tanto. Eu não tenho ninguém para me ajudar. A minha última esperança era o Rabi, porque contam que ele faz tantos milagres, e eu espero o milagre dele. E ela aguardou, desistiu e pôs-se a caminhar. Só que ela estava muito pensativa, chorosa. De repente, ela avistou um homem. E ele vinha caminhando mansamente em direção a ela. Ela olhou para trás, olhou do lado. Ela pensou, se for algo desagradável, ela estava armando uma estratégia até para fugir. Mas ela não conseguia sair daquele local. E o homem foi se aproximando. Quando ela olhou naquele olhar azul, ela viu ali aquele oceano grande, azul imenso. Naquele momento ela sentiu, encontrei o Mestre. E ele diz a ela, Miriam, me procuras? O que queres de mim? E ela espanta, né? O Senhor me conhece? O que procuras? E a Miriam começou naquela lamentação, contando as suas dores, como muitos de nós fazemos, né? Começou a lamentação, contar suas histórias de dores, de sofrimento, de angústia. E a certo momento ela parava. Mas o senhor está me entendendo? Porque Jesus não falava nada. Ele simplesmente a ouvia. E ela continuava as lamentações. E por várias vezes ela interrompia e dizia, o senhor está me entendendo? E Jesus a esperou calmamente, quando ela parou de falar. Aí ela falou, o senhor entendeu? Ele pegou e falou assim, o que eu tenho que fazer? Ele respondeu, ama. Ela falou, então o senhor não entendeu nada. Como eu vou amar? Se eu amar, eu vou estar só ajudando o outro. Eu preciso ser feliz. Eu preciso encontrar um local, algo para fazer. Eu preciso tirar essas minhas dores. Ama o próximo. E cada lamentação, ele tolera. Seja caridosa.
seja benevolente. Ela ficou muito decepcionada, porque ela esperava que Jesus fosse resolver, dar uma solução mágica para ela, que ela saísse dali feliz, com tudo resolvido na vida dela. Mas ele mandou amar, não compreendeu. Passaram-se 2000 anos. Estamos no Brasil. E Miriam, ela pode ser eu, a Thelma, a Cris. Miriam pode ser qualquer uma de nós aqui. Porque nós ainda estamos procurando Jesus. Nós ainda estamos pedindo a Ele que cure as nossas dores, que cure as nossas feridas. Nós ainda não compreendemos Jesus. O que Ele veio fazer aqui? Ensinar a amar? Então vamos seguir a história. Miriam está perambulando pela rua. Está aqui em Varginha. E ela encontra um grande outdoor com o rosto de Jesus, com aqueles olhos muito límpidos. E ela olha e sente uma saudade imensa. Ela não sabe do que ela está sentindo saudade. Mas ela olha naqueles olhos, ela reconhece. Poderia ter sido diferente. Mas ela não entende, porque ela ainda sofre. Ela ainda não encontrou as respostas. E ela vê uma letra grande embaixo, no cartaz, onde diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ela olha e não entende também. Ela não compreende. E parece que uma voz, que ela, dentro dela, mas ela olhou para trás e disse: Jesus está falando comigo. E ela para e ouve: calma, um dia você vai entender. Não se atormente, tenha paciência, seja tolerante, ame. E ela novamente não compreendeu, porque ela estava procurando respostas. E nós falamos de Miriam como se fosse uma pessoa distante. Eu falei que ela poderia ser uma de nós aqui, porque nós também estamos nessa busca. Nós, todos que estão aqui agora, nesse local, com certeza já leram o Evangelho. Com certeza. E o que é a mensagem do Evangelho? Amor. O que Jesus veio fazer na Terra aqui? Além de todo o planejamento. Ele veio pessoalmente nos ensinar a amar. E nós ainda temos tantas dores. Nós sofremos tanto ainda. Nós queremos tanto ser felizes. Nós pedimos tanto. Por quê? Nós, assim como Miriam, acreditamos que nós vamos conseguir a felicidade, que o outro vai trazer a felicidade para nós. Sendo que o Evangelho do Cristo, em todas as suas falas, Ele só nos manda amar. Tanto que, quando a gente começa a estudar a doutrina, que do começo, quando a gente estuda os 10 mandamentos, não matarás, não furtarás, não olhará a mulher do próximo, não roubará o bezerro, e são 10 lá. Jesus veio mudar alguma coisa? Não, porque quem ama, respeita. Se eu amo a amável, eu jamais vou fazer alguma coisa para contrariar. Se eu amo o outro, então o que é a lei do amor de Jesus? É o resumo da lei de Moisés. E Jesus, ele está muito próximo de nós. E a todo tempo nos falando dentro do Evangelho. E esse magnetismo de Jesus, esse fascínio de Jesus, que faz a gente mudar a rota da nossa vida, quando a gente compreende o Evangelho. Porque estudar o Evangelho é uma coisa que eu acho até simples. Porque quem tem a cabeça boa e consegue guardar, que não é o meu caso, porque eu tenho que anotar,
consegue ser um grande erudito. Mas nós temos que colocar o Evangelho do Cristo em ação, lá fora. Antes de vir para cá, eu e a mãe, a gente faz o Evangelho às 6 horas. Aí nós abrimos o capítulo lá que fala da caridade e da humildade, que é a bandeira do Espiritismo. E nós lemos um texto lindo lá, que fala que quando nós compreendermos que a caridade e a humildade, ela que nos traz a felicidade, com certeza, a Míria que existe em nós vai compreender o que Jesus falou para ela naquela praia lá. Essa história de Míria, ela serve de exemplo para nós, que ainda buscamos tanto. Porque serve por quê? Porque quando nós compreendemos, olha o que a doutrina faz por nós, como o Francis falou. A doutrina vem tirar o véu, explicar tudo aquilo que Jesus falou por parábolas. E todas as parábolas de Jesus, se nós formos perguntar o que você entendeu, o que você tirou de proveito dessa parábola, todas é o amor. Todos os ensinamentos. Então, o que a gente aprende com isso? Quando a gente entende o Evangelho, entende a mensagem do Cristo, quando disse para a Míria. Nós nos libertamos. Porque, enquanto nós ficarmos nesse sofrimento, buscando algo exterior para a gente ser feliz, nós vamos ficar de existência em existência, batendo a cabeça. Então, nós já estamos em 2017. Nós não temos mais tempo para a gente falar que nós desconhecemos a lei. Nós não temos mais tempo. E o que é essa libertação? É libertar tudo aquilo que a Míria tinha e tudo aquilo que nós sentimos. Medo, angústia, melancolia. Nós temos medo que o que vai acontecer conosco amanhã, com a nossa aposentadoria. Porque a gente fica desesperado. O que vai acontecer na política? Eu não vou poder aposentar. A gente não vive o hoje. A gente fica num desespero tão grande, porque a gente quer ser feliz na velhice. A gente quer ser feliz na velhice. E passamos a nossa mocidade desesperado, pensando na nossa aposentadoria. Sendo que se a gente viver bem, com certeza vamos envelhecer muito bem, né? Então, quando nós despojarmos de tudo isso, do medo, da angústia, da melancolia, que eu acho que é o que causa depressão, nós vamos nos libertar, despojar de tudo isso. Porque aí nós vamos compreender o que Jesus diz, o que o Evangelho nos ensina, o que é esse amor. Como nós vamos dar início a essa libertação? E nós fizemos o Evangelho depois, e eu tinha notado aqui, sendo humilde, sendo caridoso, porque nós não vamos conseguir fazer tudo de uma vez. Então, vamos pegar a etapa. Então, vamos iniciar sendo humilde, sendo caridoso. Ah, mas como eu vou ser humilde? Não é a roupa, não é o exterior que faz com que a pessoa seja humilde. A humildade, como eu li lá agora no Evangelho, é quando você olha no outro, principalmente naquele que você pode ajudar, com o mesmo olhar, na mesma altura. Quando você levanta o outro, quando você vai servir uma cesta básica para ele, você não o diminui naquela hora. Você o levanta, porque nós podemos, por que não, passar uma necessidade amanhã? Alguém aqui tem a bola de cristal que vai acontecer amanhã? Não temos. Então, isso é a humildade. É nós ser, porque adianta uma pessoa falar que ela é caridosa, que ela carrega cesta pelo... Falo cesta porque é pesado, eu não aguento carregar. Então, acho que é uma coisa mais difícil, né? Você ficar carregando peso, você sendo arrogante, você sendo orgulhoso, não adianta. Então, é a humildade e a caridade. E nós
já aprendemos aqui, né? Como sermos caridosos, sendo benevolente, indulgente e perdoando. Benevolente é a gente poder ajudar o próximo, ajudar aqueles que necessitam, principalmente aqueles que estão perto de nós. Porque vamos esquecer a coisa material. Porque a maioria das vezes, o que a pessoa precisa mesmo é de conversar, de ser ouvida, de entender. Então, esse próximo que está sendo benevolente com o outro, é ajudando no que a gente puder. Indulgente é compreendendo a imperfeição do outro. Nós não podemos, principalmente os estudiosos, os eruditos, essas pessoas que têm um conhecimento vasto da doutrina, não pode desprezar aquele que chega, que não tem conhecimento nenhum, porque aquele ainda vai estar experienciando, está começando a vivência. Isso é indulgência. Um exemplo é a mulher que estava sendo apedrejada. Quando perguntaram para Jesus, quando ele chegou lá, Jesus não julgou, não modificou a lei, não chamou advogado para defender a mulher ali, não. Ele mandou cumprir a lei. Atire a primeira pedra, quem não tiver pecado. Mandou cumprir. Quando perguntaram o que ele ia fazer com as moedas, ele perguntou: de quem é? Que foto? O que tem na moeda? César. Devolve para ele. Dê a César o que é de César. Jamais nós vimos nada de Jesus que não fosse o cumprimento da lei. E é o caso da mulher lá. Atire a primeira pedra. E perdoar. Primeiro, nessa caminhada, vamos aprender a perdoar a nós mesmos. Primeiro, porque a gente ainda não compreendemos muitas coisas. Então, primeiro, nos perdoar. Tentar entender por que eu ainda sou arrogante, por que eu acho que eu sei tudo, por que eu sou orgulhosa. Porque só nos conhecendo que a gente compreende e muda. Então, nos perdoar primeiro. E depois perdoar o outro. Porque se o outro está num caminho diferente nosso, se nós já enxergamos aquilo, qual é a nossa obrigação? É ajudá-lo a caminhar. Então, Jesus nos convida, no seu Evangelho, para nós exemplificarmos esse amor. Nós já estudamos muito, agora nós temos que dar início à prática desse amor, para a gente poder sair desse pântano, dessa tristeza na qual encontrava Miriam. Para quê? Alguém pode me perguntar. Para a gente ter novos horizontes. Porque se a Miriam tivesse compreendido Jesus naquele instante ali para ela amar, ser tolerante, como a história que o Quincas contou esse dia, né, da sogra, que quando agradou muito, viu que a sogra era muito boa e quis dar um antídoto no veneno. Será se esse não é o caminho? Da gente começar a tratar o outro bem, tentar agradar, porque muitas das vezes passamos por pessoas arrogantes porque achamos que o outro é. Então, vamos dar o primeiro passo. Esses horizontes, para quê? Para a gente ter horizonte de paz, horizonte de luz. E é esse fascínio de amor que Jesus veio nos ensinar, é isso que faz a gente conseguir mudar essa rota. Porque só o amor faz a gente ver o outro da forma que a gente gostaria que ele nos visse. Porque só o amor, aquele amor com os olhos de perdão e de concórdia, de respeito. Vamos lembrar aqui uma passagem de Jesus, quando ele diz: alma, se está doente, eu sou o seu médico. Então, nós temos que recorrer a Jesus quando nós
tentamos entrar dentro de nós e percebemos algo que nos atrapalha, como arrogância, inveja, maledicência, nós pedimos a Jesus para que Ele fortaleça, como o Francis pediu, para que Ele fortaleça em nós a nossa fé, para a gente poder, para a gente mudar a nossa rota, para a gente poder entrar na trilha, no caminho do bem. E olha que ele continua, mas para essa doença, essa alma, quando ele fala, eu sou o teu médico, ele nos coloca uma autorreflexão. E eu vou ler para vocês, se a gente percebe junto. O que eu percebi, né? Que eu tenho certeza que muitos aqui vão perceber diferente. Mas foi dentro da minha percepção. Quando Jesus fala, vinde a mim, todos vós que está aflito e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois suave é meu jugo e leve é o meu fardo. Qual que é a condição que Jesus coloca aqui? A assistência aos aflitos. Tomai sobre vós o meu jugo. Qual que é o jugo de Jesus? A lei. Qual é a lei? A lei do amor. Então, Jesus, ele também, se nós lembrarmos, ele promete alívio aos aflitos. Por que ele não promete a cura? Porque a cura depende de nós. É no nosso subconsciente que tem essa cura. Então, a partir do momento que nós compreendermos verdadeiramente o Evangelho do Cristo, nós vamos encontrar a felicidade, não vamos ser mais doentes. Nós vamos ser curados. E a doutrina espírita, ela é esse consolador prometido por Jesus. Então, quem tem interesse nesse, como eu disse, tudo se resume na lei do amor. Mas as parábolas de Jesus são tão lindas que compensa pegar um grupo de estudo para a gente poder ler, entender, estudar, fazer o evangelho no lar, ler as parábolas, ver o que um entendeu, o que o outro não entendeu. E se achar difícil, aqui tem vários professores, aulas todos os dias, para poder compreender melhor, né? Lembram que Miriam pediu a Jesus? Ela queria que ele resolvesse tudo na vida dela. Quando eu falei que Miriam poderia ser uma de nós, a gente também, quando ora, a gente não pede isso? Que resolva tudo. A gente pede saúde, a gente pede tudo. Se eu for falar, enumerar aqui. Mas será se a gente faz por onde? Será se a gente está amando verdadeiramente? Será se nós já estamos compreendendo? Porque através do Evangelho de Jesus também, ele oferece meios para aliviar os nossos sofrimentos. Então, na hora da dor, busquemos Jesus. Que é coisa melhor quando a gente abre o Evangelho e está lá. Não turbe o teu coração. Gente, que coisa melhor? Essa confiança em Jesus, ela nos acalma. Mas nós temos que fazer uma reflexão aqui dessa experiência de Jesus, que nós também não podemos querer evoluir fazendo o que Jesus fez. Não adianta nada nós nos martirizarmos, querer carregar a cruz, pregar a cruz. Não, porque nós somos pessoas únicas, individuais. Nós estamos encarnados aqui no planeta para nós vivenciarmos experiência. Esse é o objetivo da nossa encarnação, evoluir. Então, nós temos que passar por experiência. Jesus, ele veio nos mostrar o caminho. Mas nós ainda estamos nos perdendo na seta. Nós estamos ainda nos perdendo na seta. Porque ele já nos mostrou o caminho. E esse caminho,
Como que nós vamos ter que fazer? Através da nossa reforma íntima, nos conhecendo, sendo sinceros conosco mesmo, fazendo aquela autorreflexão, como Santo Agostinho, quando a gente deitar. Será se eu fiz hoje tudo aquilo que me foi proposto? Será se eu, dentro daquilo que eu podia ajudar? Ou será se eu fui orgulhoso? A gente fazendo isso todo dia, a gente acostuma. Vai chegar um dia que vai ser tão automático que nós vamos passar a ser o exemplo. Quando eu falo isso, porque qual que é a diferença entre um de nós aqui e Buda? Buda acordou. Nós ainda estamos dormindo. Então, nós somos únicos. Se nós formos fazer um teste agora, a digital de cada um de nós aqui, a digital é diferente. O fio de cabelo de cada um, tanto com o exame de DNA, basta um cabelo na escova. Então, nós somos pessoas únicas. E o nosso objetivo nessa encarnação é evoluir. E o que é a encarnação para aqueles que vieram pela primeira vez? É a oportunidade de renovação, de novas experiências. É a maior misericórdia de Deus para conosco. Porque se nós desviamos daquele caminho que Jesus nos mostrou, nós voltamos lá naquela encruzilhada para poder fazer o caminho de volta. Então, esse é o objetivo da reencarnação. É para a gente melhorar, renovar, vivenciar novas experiências. Tem uma questão no Livro dos Espíritos, que é a 166. Me chamou a atenção, e eu acho interessante aqui a gente abordar, que lá fala assim, que a alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, nós, aqui, retorna para suportar uma nova existência. Suportar é um termo complicado, né? Então, se a gente quiser melhorar, para nós não suportarmos, porque suportar é uma coisa ruim. Porque se nós somos espíritos e estamos aqui para a experiência, como deve ser bom quando nós nos libertarmos de tudo isso. Porque nós somos luz, nós somos sal da terra. Isso tudo foi que Jesus nos disse. E nós temos que acreditar. O que nós concluímos aqui até agora? Da história, da conversa até agora. Que tudo depende de nós. Essa transformação, esse caminho. E é só através do nosso livre-arbítrio. Porque ninguém vai dizer para nós, está certo, está errado, está certo, está errado. Porque o que eu hoje posso achar errado, amanhã pode ser que não. Eu tenho um exemplo que me dói quando eu falo. A escravidão era lei, mas era errado. Deixar um ser igual a nós era errado. E muitos achavam certo. Quanta coisa que antes, quantas barbáries já fizemos e hoje. Então, nós evoluímos muito já. Graças a Deus, nós já evoluímos muito. Hoje nós podemos nos encontrar numa casa religiosa, com as portas abertas, com o microfone. Com o microfone. Jesus não tinha microfone. Jesus não tinha alto-falante. O que ele tinha? Ele tinha aquele fascínio do amor. Ele conseguia que as pessoas o ouvissem, mas sem microfone, sem alto-falante. Então, essa lei do amor, ela é o nosso passaporte no caminho da felicidade plena. E a nossa meta, ela é o próximo. O próximo, na sua total extensão, o próximo mais próximo que somos nós, o próximo que convive conosco. Então, é esse entendimento que nós temos que ter.
que auxiliando aquele que precisa, nós estamos auxiliando a nós mesmos. É muita vaidade a gente achar numa posição superior. É o que eu estudei hoje no Evangelho, que falou, que contava uma história lá, que uma pessoa pediu uma esmola, mas ele estava muito maltrapilho. Então, o espírito protetor lá estava dizendo que qual a diferença se eles se despissem? Seriam iguais. O sangue nosso é igual. Então, não adianta nada ter sangue nobre, a realeza, nós somos iguais. Então, Jesus, o que ele espera de nós? Que nós possamos ser o samaritano, aquele que para, aquele que olha, aquele que cuida, aquele que apeia do cavalo, que coloca nas costas, que leva para a hospedaria, que cura as feridas, que ainda deixa o trocado, porque se a pessoa necessitada precisar, ali tem. E que nós também possamos ser o Cirineu na vida do outro. Todos conhecem a história de Cirineu. Quando Jesus estava indo para a cruz, Cirineu ajudou ele um pedaço. Jesus estava com sede, deram vinagre. Então, nesse refrigério nosso, quando a gente vem à casa espírita, quando a gente ouve o Evangelho, eu entendo isso, que é o Cirineu carregando a nossa cruz. Então, que nós possamos aproveitar esse momento de refrigério para a gente compreender melhor o que é, qual é o motivo que nós estamos aqui encarnados, qual que é o nosso objetivo, se nós estamos caminhando corretamente. Como saber? Vamos lembrar a Joana de Ângeles, fazendo bem, auxiliando, ajudando. Tem uma história da Madre Teresa que conta que ela estava orando aos pés da cruz e que ela subitamente resolveu sair dali e levou com ela algo ali para servir para aqueles que estavam no frio, na rua. Aí diz que ela passa numa construção abandonada e ela vê um soluço, uma mulher chorando. E ela ouve e entra. E ela abraça a mulher. Ela havia levado uma coberta, aquece a mulher com aquela coberta, e ela pergunta: a senhora é Deus? Qual é a sua religião? Ela fala: a minha religião é o amor. Mas a senhora não é Deus? Quem é Deus para a senhora? Ela falou: Deus para mim é o próximo. Essa é uma história que eu acho interessante e bonita demais para a gente compreender isso. Deus é o nosso próximo. O que adianta nós ficarmos orando no templo e de mal, sem reconciliar com um amigo? Por isso que Jesus aconselha, né? Antes de trazer a oferenda no templo, volta, vai lá, reconcilia com o teu irmão. Então, o que nós podemos fazer? Pedir perdão dos nossos pecados? Basta doarmos dinheiro para a gente mudar? Basta sermos espíritas? Será? Católico, evangélico? Não. E onde que eu encontrei a resposta? Lá em Mateus, lá no capítulo 25, que tem uma história linda que eu vou contar do meu jeito, que eu acho mais fácil do que ler aqui. Essa história é que fala lá que quando o Filho do Homem vier em toda a sua glória com os anjos, ele vai separar. Tudo é alegoria, né? Hoje nós compreendemos na doutrina espírita o que quis dizer, mas eu vou tentar trazer o que está lá dentro do Evangelho, né? Conta-se que quando o Filho do Homem descer com toda a sua glória junto com os anjos, vai ser aquele dia da separação dos bodes e das ovelhas. As ovelhas vão ficar do lado direito e os bodes do lado esquerdo.
os que estão do lado direito, Jesus, o Filho do Homem, o Rei, vai convidar. Venham todos tomar posse do trono, do reino que vim preparar há muito tempo. Porque quando eu tive fome, me deram de comer. Quando eu tive sede, me deram de beber. Quando eu tive frio, me agasalhaste. Quando eu estive hospitalizado e preso, me visitastes. Aí os que estão do lado direito, as ovelhas, mas, Senhor, quando é que nós o vimos com frio? Quando é que tivesse fome, sede? Quando esteve preso? O que Jesus responde? O que o rei responde? O que o mestre responde? Quando fizestes a um dos pequeninos, foi a mim que fizestes. E quando ele manda, que está lá dentro, que seria para nós o inferno, que a gente sabe que não existe, eles revoltam. Mas quando o vimos com frio, e ele também responde, quando negastes aquele que pediu um agasalho, foi a mim que negaste. Então, o que nós vimos aqui? Que a fala de Jesus está ao alcance de cada um de nós, que é a virtude, né? Que é a caridade, que é a humildade. E qual é o mérito disso? É a nossa libertação. Nós vamos encontrar obstáculos? Com certeza. Muitos dirão que estão querendo aparecer, que estão pregando muito. Nós falamos muito isso. Vamos encontrar obstáculo. Mas nós não podemos fugir. Vamos lembrar Pedro aqui, para a gente ter uma compreensão melhor. O que Pedro fez? Pedro ficou com medo. Ele era um apóstolo de Jesus, mas no momento da prova, que ele foi chamado na prova lá, ele ficou amedrontado. Ele ficou com medo da perseguição e ele negou Jesus por 3 vezes. Então, nós temos que, na hora da prova, na hora de uma separação, na hora do desencarne, esse é o momento da prova. Porque a maioria de nós, quando acontece algo, nós perdemos a fé, paramos de ir ao centro. Minha vida não mudou nada. Estou indo todo dia. Porque nós estamos igual Míria. Nós estamos querendo que resolver os nossos problemas com Jesus aqui no centro. Nós só manifestaremos, só resolveremos tudo, quando nós aprendemos a amar e nós levarmos essas ações que nós aprendemos no Evangelho para o nosso mundo concreto. A prática disso. Nós, como eu disse, vamos encontrar obstáculos, muitos que não vão nos perdoar, mas a atitude primeira depende de nós. Se eu peço perdão para a Cris e ela não me perdoa, eu vou estar libertada. Até ela compreender, para aceitar esse perdão. Então, nós temos que dar o primeiro passo, porque nós ficamos, muitas vezes, esperando o outro, a atitude do outro, que o outro nos agrade, que o outro nos bajule, que o outro nos venere. Mas nós temos, se nós somos luz, se nós somos o sal da terra, se nós podemos fazer muito mais que Jesus fez, então que nós manifestemos essa luz em nós. Que possamos ser o samaritano, que possamos ser o sirineu. E vamos aproveitar esse período encarnado aqui, porque se ontem as famílias tinham 10 filhos, hoje o máximo são 2. Daqui a um tempo será 1, daqui a um tempo nenhum. Como que nós vamos? Então, vamos aproveitar essa estadia que nós estamos agora. Nós somos os únicos, então nós precisamos parar de nos lamentar, parar de ser como Míria, nesse muro de lamentação, porque já se passaram mais de 2000 anos e nós possuímos uma força muito grande dentro de nós. Nós possuímos muito.
E tem uma frase de Emmanuel que diz que o espírito encarnado ainda não ponderou devidamente do conjunto de possibilidades guardado em suas mãos. O que a gente tira disso? Que a felicidade ela está na nossa mão. Que o Evangelho do Cristo está aí para nos ensinar a compreender, a aceitar, a sermos humildes. O Cristo, ele é a verdade, ele é o caminho dentro do homem. Ele é o nosso exemplo maior. E se Jesus, alguém duvida que Jesus não está aqui agora? Ele nos disse que aonde tivesse 2 ou mais reunidos, ele estaria presente. Então, Jesus está aqui agora. Então, não vamos nos lamentar, pedir a Ele que nos dê felicidade, vamos pedir força para nós vencer os nossos obstáculos. Vamos pedir a Ele que nós sejamos pessoas íntegras, que nós possamos mudar nossa visão, que nós possamos melhorar. Vamos pedir isso para Ele. E tudo aquilo que a gente quer que o outro nos faça, que possamos ser nós os primeiros a dar o primeiro passo. E que Jesus está presente aqui, nós não temos dúvida. E que Ele vai estar conosco até no final dos tempos. Essa certeza nós temos lá no final do capítulo de Mateus, quando Ele fala que estarei convosco, que Ele vai estar conosco até o final dos tempos. Então, nós temos que ter essa confiança do Cristo perto de nós. Então, vamos pedir a Ele isso. Vamos pedir força, perseverança. E vamos terminar aqui com uma frase de Paulo. Quem sabe um dia nós vamos conseguir falar como Paulo, né? Nele vivemos, nele nos movemos, toda a nossa existência. Quando a gente conseguir enxergar isso. Eu agradeço muito a oportunidade da gente poder conversar sobre o Evangelho de Jesus, porque tudo que eu disse aqui são dúvidas que a gente traz, são coisas que a gente anota, mas essa confiança em Jesus, essa nós não podemos perder, porque é esse fascínio do amor de Jesus, esse olhar carinhoso que Jesus tem por nós, é isso que muda tudo. É isso que muda a nossa rota, é isso que muda o nosso pensar. Vamos ajudar também aqueles que ainda estão em dificuldade, que não conseguem ainda se expressar. Se nós podemos ser o Cirineu na vida do outro, que possamos começar hoje, começar agora. Que Jesus abençoe a nós todos, muita paz e obrigado pela atenção de todos.